E aí, gente, tudo certo? Essa é a nossa última aula do terceiro bimestre, então atenção aí, se você tiver alguma atividade pendente, algum vídeo que você não assistiu, volte assistindo. Os vídeos não estão grandes, estão fáceis, né? Então vá assistindo, fazendo as anotações, para que você não fique perdido para a prova principalmente, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o texto Codificação e Decodificação, que é um texto original do Stuart Hall. O texto que eu coloquei no Moodle não é um texto do Stuart Hall, é um texto fazendo um resuminho da teoria dele. O texto mesmo, Codificação e Decodificação, não é um texto grande, tem cerca de 10 páginas, se eu não me engano, porém é um texto um pouquinho difícil, né, com vocabulário, alguns termos bem difíceis. O texto, o resumo que eu coloquei, ele também está difícil. Mas ainda assim, eu sugiro que você leia o texto antes de assistir esse vídeo, tá? Se você não lê o texto, para aqui, pausa, vai lá, dá uma lida. Por mais difícil que seja, tente tirar o máximo que você puder, tá? Algumas coisas é comum que não entenda mesmo, tá? Devido à dificuldade, mas depois venha pra cá, que fazendo esse processo acho que fica melhor, tá bom? Então a gente vai falar sobre o Stuart Hall. O Stuart Hall, que ele é chamado de Escola de Birmingham, né, que é uma escola britânica de sociologia e filosofia. Diferente da escola de Frankfurt, nós estudamos nas últimas 2 semanas. Primeiro com Adorno Horkheim, da escola de Frankfurt. Depois com Walter Benjamin, também da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt ela tem uma base marxista muito forte. A escola de Birmingham ela tem um outro viés filosófico, né, que é os chamados estudos culturais. Então eles não vão compreender, entender a sociedade com uma linha vertical. Olha, tem estruturas de poder lá em cima, meio que determinando e oprimindo quem está aqui embaixo, né? Porque o marxismo ele vai se pautar por essa lógica. Os estudos culturais não. Eles vão falar que a lógica do poder ela vem de vários lugares. Vem de baixo, vem de cima, vem do lado, vem de, né? Então ela dissolve um pouquinho essas figuras, essas representações de poder que o marxismo coloca, né, que está lá em cima. Falar é o capital, é o patriarcado, as estruturas coloniais, né, o imperialismo, enfim, né? Então tem várias estruturas, a religião também, várias estruturas de poder que estão acima e nós somos oprimidos por elas aqui embaixo. Basicamente isso, grosseiramente, né, falando. Certo? Então o Stuart Hall ele vai por um outro caminho. Então lembrando, estamos falando sobre mídia e cultura, a relação entre mídia e cultura. Então a gente pensar como que o Stuart Hall, que é um sociólogo jamaicano, mas que depois desenvolveu suas pesquisas na Inglaterra, ele vem pensar essa relação entre mídia e cultura, tá bom? Então o Stuart Hall, ele vai colocar aí, ele se pauta no que eu chamei, né, dos estudos culturais. Então ele vai colocar aqui os emissores. Por quê? Falando dos meios de comunicação, tem os emissores e os receptores, né? Esse processo clássico da comunicação. Quem emite a mensagem e quem recebe a mensagem, né? Então se a gente pensar do ponto de vista marxista da escola de Frankfurt, os meios de comunicação estão lá em cima, eles são os emissores e nós somos os consumidores que recebem, somos os receptores dessa mensagem, né, aqui embaixo. Então, a escola de Frankfurt vê o processo de comunicação de forma vertical. Os estudos culturais não vão ver de uma forma vertical, mas eles vão ver de uma forma relacional, como eu estava dizendo, né? A mensagem ela vem de vários lugares, né? Então vai falar, os emissores eles não são os todo-poderosos do processo de comunicação. Não são eles que emitem uma mensagem, uma ideologia, colocam, a gente recebe, assimila aqui embaixo. O Stuart Hall vai colocar que não é assim que acontece, tá? Visão dele, tá, gente? Por isso que é bom a gente comparar diferentes visões, né? Então, primeiro a gente traz a visão marxista, que é vertical, agora a gente traz os estudos culturais, que ele é relacional, tá bom? Relacional e processual, assim que a gente diz, né? Então ele vai falar o quê?
para a gente entender se quem está lá está determinando, coagindo, direcionando uma mensagem, né, uma ideologia, a gente precisa saber o que antes. Né? Então aqui eu coloquei no segundo tópico. É necessário, antes de mais nada, reconhecer e conhecer as especificidades de cada sociedade. Ixi, aqui, oh meu Deus. Então vai falar, não basta dizer que há os meios de comunicação, a mídia, né, generalizar, elas têm todo esse poder de determinar, né, um comportamento, ideias, atitudes. Não. Isso vai depender de cada sociedade. Então o Stuart Hall fala o quê? Primeiro a gente precisa conhecer aquela sociedade que está no processo de comunicação, para depois a gente afirmar se aquela sociedade está sendo manipulada ou não. Né? Então vai falar, dependendo da realidade, do contexto de uma sociedade, aquela sociedade ela é resistente a uma manipulação, né? Porque pode ser uma sociedade com amplo conhecimento, amplas noções sobre os processos manipuladores dos meios de comunicação, então ela acaba, como que ela sabe que existe a manipulação, ela acaba criando mecanismos para que ela não seja manipulada, né? Então ele vai falar isso. Primeiro a gente entende um contexto, para depois falar se aquele grupo está sendo manipulado ou não, né? Certo? Então é necessário conhecer cada sociedade, cada cultura, para assim a gente entender como que os meios de comunicação atuam, tá bom? E aí surgem algumas questões sobre o Stuart Hall, principalmente os marxistas vão criticar muito e falar assim, olha, você está sendo um pouco ingênuo, né? A visão dos marxistas, tá, gente? E depois cada um aí né, faça uma reflexão, pense qual que você acha que, que é mais adequado, né, que cabe mais diante da nossa realidade. Né? Mas os marxistas falaram, olha, você está sendo bem ingênuo, tá? Você está sendo um pouco ingênuo porque, independente do contexto, das informações, do conhecimento de cada cultura, os meios de comunicação eles estão articulados com uma estrutura de poder, então eles sempre vão tentar estimular uma determinada ideologia, que é a ideologia dominante, né? Então não é bem assim que funciona, certo? Enfim, mas esses são questionamentos a respeito das duas teorias. Tá bom? Então eu vou falar sobre essa relação entre o emissor e o receptor, né, que está falando no marxismo ali é vertical. E aqui para o Stuart Hall, eu vou falar, olha, não é vertical porque ele vai afirmar, cadê minha canetinha, gente? Ele vai afirmar que a correspondência entre emissor e receptor, ela não é dada, ela é construída, né? Então ele vai falar, olha, tem uma relação entre emissor e receptor. Não é um enviando e o outro só recebendo. Não. Existe uma relação que é uma troca, né? E aí que ele vai construir a ideia dele sobre codificação e decodificação. Quem é que codifica? Quem é que codificar de gerar códigos, né? Então, quando a gente produz uma mensagem, a gente está fazendo um código. Essas mensagens que eu estou falando aqui, essa articulação de palavras, né, desses discursos, dessa aula, são códigos. Né? As letras, sílabas, as palavras são códigos. Então, os meios de comunicação, eles codificam a mensagem. E quem recebe, decodifica essa mensagem. Agora, como que nós recebemos? Como que nós decodificamos? Nós decodificamos, nós entendemos na forma como os meios de comunicação estão colocando para a gente? Ele vai falar, não necessariamente, né? Exemplo, Jornal Nacional. O Jornal Nacional, ele emite uma informação, né? Ele cria uma reportagem, e aquela reportagem, ela é emitida de uma forma única para qualquer lugar do Brasil, né? Certo? Porque ali a voz do jornalista, dos apresentadores, ela é única, óbvio, né? Agora, como que cada um vai decodificar, vai receber essa mensagem?
é da mesma forma? Aí o estúdio vai falar, não, né? Então, pode ser que em alguns grupos do Nordeste as pessoas recebam de um jeito, pode ser que em alguns grupos em São Paulo as pessoas recebam de outro jeito, ou até mesmo em São Paulo, alguns grupos com um pouco mais de acesso à informação receba aquela reportagem de uma maneira, paulistanos de um outro contexto cultural de formação recebam de outra forma, né? Então eu falar, a decodificação ela acontece de maneiras diversas. Então, para ele, eu não posso afirmar que necessariamente os meios de comunicação estão manipulando. Por quê? Depende como que eu recebo. Depende como eu vou decodificar essa mensagem. Certo? Então ele vai falar o quê? O que é mais importante na produção da mensagem? O que o emissor está colocando, os códigos que ele está enviando, ou como que eu estou recebendo? Ele vai falar nenhum e nem outro. O mais importante é isso tudo aqui, ó. Não é, ele vai falar, não é tem só o emissor e só o receptor. Existe uma troca, existe o que ele chama de circulação. Uma circulação entre os dois, né? Então ele vai falar o quê? O que os meios de comunicação colocam não é só o que os meios de comunicação querem. Muitas vezes eles colocam o que a gente pede também, o que a gente exige, demandas da própria sociedade, né? Por exemplo, o programa Big Brother Brasil, um programa que já está, sei lá, mais de 10 anos, né? Sei lá quantas edições, 12 edições, não sei. Mas enfim, em vários países esse programa não é veiculado mais. Passou, né? As pessoas já não veem graça mais, enfim. Mas aqui no Brasil ele continua com uma audiência muito alta. Se as pessoas elas desligassem a televisão, se elas não assistissem o programa, o que aconteceria? A audiência seria baixa, né? Claro. Então, com a audiência baixa, o programa ele continuaria sendo veiculado? Provavelmente não. Seria substituído por um outro programa, né? Então, nesse sentido que o Sturgeon está falando, olha, o receptor ele também tem um pouco de poder. Ele também emite uma mensagem para os meios de comunicação, né? Então, se ele está consumindo muito aquela informação, significa que o receptor está gostando, está dando um ok aquilo, né? E quem está lá em cima vai entender isso e vai continuar ou vai reforçar, enfim, né? Então, o que ele vai falar? O que é importante é a troca, é a circulação de informação. Os meios de comunicação falam com a gente, mas a gente também fala com os meios de comunicação. Tá bom? Aqui eu coloquei uma outra mensagem, essa mensagem está mais completa um pouquinho, da construção da mensagem para Stuart Hall, né? Aquela outra lá estava mais simples, essa aqui está um pouco mais ampliada, né? Então vai falar aqui o emissor, o receptor, né, o canal, a comunicação, e ele vai falar que nessa troca existem vários ruídos. Existem vários ruídos, né? Então, tem uma série de questões. A forma como vou receber a mensagem depende da minha formação, da minha visão de mundo. Se eu assistir uma reportagem, por exemplo, integralmente, se eu peguei só uma parte, né? Eu misturar a interpretação de uma informação, eu misturar isso com a minha visão política, ou a minha visão religiosa, a minha visão de mundo. Então tem vários fatores aí que se misturam, né, nesse processo da construção, da produção da mensagem, né? Queria falar que esse processo ele fica se retroalimentando, né? Então tem vários fatores que a gente deve levar em consideração, segundo ele, e não só o que a mídia está colocando aqui pra gente. Certo, gente? Então, beleza. É isso, né, a visão geral do Stuart Hall. Quem leu o texto antes, pudesse ter tido dificuldade, acho que está mais claro agora, né? Pode voltar no texto, ele é pequeno, uma página. Volte no texto, dê uma lida de novo para ver o que mais você pode tirar aí de compreensão, tá bom? E se quiser comentar aí embaixo, se você achar que essa teoria faz mais sentido, que da escola de Frankfurt, da indústria cultural, não sei. Se alguém quiser discutir, pode ficar à vontade, viu? Abração em todos.